Boa tarde desse sábado. Atrasei um pouquinho hoje, né? Dia de falar de Vênus, tive os problemas venusianos aí, né? Mas valeu a pena. Bom, hoje, como eu prometi, né, vamos falar de Vênus, as energias do amor na astrologia. Então, assim, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, certo? Então, ele tem altíssimas temperaturas e, assim, é impossível até hoje, né, para as tecnologias modernas de hoje, colocar ali uma observação, ainda não inventaram essa tecnologia que aguenta essas temperaturas, né? Acho que até hoje o máximo que conseguiu ficar lá foi 4 minutos. Então, Vênus, né, além de ter essa temperatura quente, né, ele é um planeta muito parecido, né, quase do mesmo tamanho da Terra, e se especulou durante muito tempo se ele não teria sido, né, igual à Terra em tempos passados, mas recentemente já se descobriu que não, né? Então, Vênus, ele além dessa natureza quente, né, Vênus tem uma coisa muito misteriosa, que é a órbita que Vênus faz junto com a Terra ao redor do Sol. É tão interessante que assim, é como se os dois dançassem um com o outro e formando assim uma coisa assim, flores, né? Parece que são flores, um formato de estrela, né? Então, existe um tempo medido por essa órbita da Terra com Vênus, né? Então, por exemplo, os calendários maias são todos baseados nesse ciclo venusiano com a Terra. Também as eras que são calculadas pelos indianos, né? A Kali Yuga, né? Que eles falam tanto que é a era que nós estamos saindo, né? Que nós estamos agora. Então, também são baseados nessas órbitas de Vênus com a Terra. Então, assim, energeticamente, Vênus com a Terra, a Vênus representa o que é a alma da Terra, certo? Então, é aquela energia quente que é como se fosse o espírito protetor da Terra. E toda a energia que Vênus emana para nós é em acordo também com essa forma de cálculo de energia, né? Então, Vênus são as energias do quê? Dos presentes que o ser humano traz para a Terra, né? Então, assim, a posição de Vênus no mapa é onde ele vai ter mais sorte, certo? É onde ele tem uma proteção. Não quer dizer que ele não tenham problemas, né, na vida, né? Mas, por exemplo, no mapa de muitas mulheres, quando Vênus entra na infância, infelizmente, eu observo, né, na astrologia, muitos casos de abuso ou tentativa de abuso sexual, né? Porque Vênus, ela traz sempre também essa energia para as mulheres, né? Para elas tomarem atenção do quanto a energia dela é cobiçada, vamos dizer assim. Porque Vênus, ela traz, como ela representa os presentes da Terra, a beleza, né? Então, o ser humano pouco evoluído, ele acredita, assim, que tudo isso é para que ele possa tomar, para que ele possa se apropriar, né? Então, aqui agora a gente fala na astrologia sobre Vênus no aspecto material, certo? No aspecto material da vida e qual o ensinamento que ela traz. Então, Vênus na astrologia, ela representa, ela protege, né? Ela rege a constelação de Touro, certo? Então, Touro, ele representa o fortalecimento do mundo material, o que o mundo material necessita. Então, vocês veem que grande parte, né, dos problemas climáticos que nós estamos enfrentando, eles são devido ao quê? À questão da pecuária, certo? Então, assim, o ser humano, ele come muita carne, são muitas pessoas comendo carne, então tem que ser muito gado, muito desmatamento por conta disso, para que ele tenha pasto, para que se plante soja, para que faça ração, né, para o animal. Então, isso já está muito desproporcional, certo? Então, o ser humano, nós precisamos, numa grande parte do desenvolvimento do ser humano na Terra, que comer a carne, certo? De utilizar da pele do animal para se cobrir, para uma série de coisas. Mas à medida em que o homem vai desenvolvendo as tecnologias, o que ele tem? Que criar coisas que substituam isso, certo? Então, hoje a gente tem uma riqueza enorme de vegetais e de outras formas de se alimentar, que não é mais tão necessário assim comer a carne, certo? Então, comer a carne já virou um karma, né? Então, assim, já virou até um rodízio, como dizem alguns espiritualistas, né? Dizem que o homem, ele faz um rodízio com o gado, né?
de nascimentos e mortes, né? Então, por isso que o gado chora no corredor. E tem pessoas que até se lembram, né, de memórias semelhantes, né? Tem um ator famoso aí, americano, que relatou um caso desse e se tornou vegetariano desde então, né? Então, a gente tem esse compromisso de manter a natureza, que é o que Vênus fala, né? Vênus, ela é a energia que faz com que a natureza se reproduza materialmente, certo? Então, assim, nascem flores, né? Então, diziam que Vênus, por onde ela passava, nasciam flores aos seus pés, né? Então, daí vem também muito da cultura de jogar as flores nos pés, né? Que vem da Índia, e outras mitologias também. Então, Vênus, né, com a relação de touro, ela traz o quê? Ela traz para o ser humano o bom touro e o mau touro, certo? O que é o... Vamos começar pelo mau touro, né? Que é aquele que nós vivemos muito até os dias de hoje, numa grande parcela das pessoas, infelizmente, né? Então, o mau touro, a mitologia associada a ele é o quê? É o Minotauro, né? O Minotauro para resumir um pouco, para não ficar muito nessa história, então o rei, ele pediu um favor a um outro rei, né? E ele deu esse touro de presente consagrado a Netuno, né? Então, toda uma história. Então, naquela época, assim, os reis, os mais poderosos, são os que tinham os touros mais fortes, mais bonitos, né? Então, o touro era o grande animal de poder. Então, ele vai, tem toda uma festividade, ele leva o touro e no final da festa, disfarçadamente, ele leva o touro de volta. Vocês já viram gente que faz isso em festa, né? Cada um leva uma coisa. O que ela leva, ela leva de volta, né? Tem isso. E assim, Netuno ficou horrorizado, amaldiçoou, né? Pediu para Afrodite fazer alguma coisa ali, algum feitiço. Então, ela encanta o touro para que ele fique sedutor. Então, quando ele volta com o touro, a esposa dele se sente seduzida pelo touro, transa com o touro e nasce o Minotauro, né? O Minotauro, assim, foi das grandes... dos grandes problemas mitológicos para terminar com ele, né? Então, terminava, depois aparecia um outro, né? Que é o quê? É o animal que se sobrepõe ao homem, né? Então, assim, o mau touro, o que ele é? Ele traz a cobiça, a ganância, a avareza, o ciúme, a inveja, né? Então, ele quer possuir tudo, né? Então, esse espírito fica no ser humano quando ele não evolui do sentido de Vênus para o bom touro, né? Então, qual é o bom touro? O mito do bom touro é aquele onde Zeus se transforma num touro lindíssimo, porque o amor da vida de Zeus foi a Europa. Então, para seduzir a Europa, ele se transforma naquele touro belíssimo, ela vê, não resiste e sobe no touro e eles vão embora. E na Índia, né, que o animal tem toda a cultura de ser enfeitado, é um símbolo de beleza, né? Até mesmo o touro no Egito, né, era associado à deusa Hathor, que ela é semelhante a Afrodite, a Vênus, né, que nós estamos falando. Então, assim, Vênus é uma deusa que ela tem, acho que é a deusa que tem mais sincretismos ao redor do mundo, né? Então, assim, a deusa que vem das águas, né? Então, na cultura africana tem Iemanjá, tem outras deusas que são associadas à água também. Nós temos, tem até eu descobri recentemente uma mitologia indígena, imagine, daqui do Brasil, que tinha uma índia que vai para as águas, né, casa com uma serpente, né? Então, claro que tudo isso é simbólico, né? Não tem pessoas que fizeram isso. Então, todos os ensinamentos sagrados, eles têm um sentido simbólico muito forte. Então, o bom touro, o que ele traz? Ele traz para o ser humano uma apreciação da beleza da maneira correta, sem querer arrancar ela para si, certo? Então, o mau touro, ele não pode ver nada que ele quer ter para ele quer levar para casa dele, ele quer agarrar, ele é possessivo, ele é ciumento, então ele não sabe compartilhar. Até nas amizades, né? Então, nas amizades, se tem, por exemplo, ele tem um amigo, aí o amigo tem um outro amigo, ele já não quer, né? Então, tudo ele quer para si. Não? A diferença do bom touro e do mau touro entre as pessoas é aquela que passa por um jardim, ela só vê flores que ela precisa arrancar para colocar no vaso da casa dela, que vai combinar com a cortina, né? O bom touro, não. Ele aprecia aquele contato com a natureza. Certo? O mau touro, ele não aproveita o ambiente, ele fica só querendo tirar fotos para postar a vaidade dele, para mostrar na rede social como ele está bonito, como ele foi capaz de ir para aquele lugar, né? Ele mesmo, ele não absorve nada daquilo para si.
O bom touro não, para ele assim, tudo aquilo que vai ser transformador naquele ambiente vai ficar dentro dele. Então, na memória dele, não é uma coisa, não é um aspecto superficial, é um aspecto profundo, certo? Então, assim, Vênus, ela rege a abundância, assim. Agora, a abundância é você ter tudo que você precisa e um pouco mais, né? Não é você ter 50 coisas iguais para ter muito, certo? Não é esse excesso, não é ter 30 pares de sapato, é você ter os sapatos o suficiente para o que você precisa. Então, isso é a abundância de Vênus, certo? Então, a prosperidade que Vênus causa é o prosperar do crescer, certo? Então, assim, o amor, por exemplo, ela traz, a energia dela traz o que? A relação das pessoas com o amor. Então, por exemplo, a constelação aonde Vênus transita, né, vai falar muito de como é a predisposição daquela pessoa para viver o amor. É de uma maneira mais apaixonada, mais súbita, como o elemento fogo, né? É uma coisa de uma forma mais livre, se tiver em Sagitário, por exemplo. Se tiver num signo de ar, né? Então, assim, ela se encanta mais com a troca na qualidade mental, se tiver em Gêmeos, né? Ou ela busca o diferente no outro, aquela pessoa que se sobressai se tiver em Aquário. Se tiver na Terra, ela vai valorizar o quê? Os aspectos que passam segurança que uma pessoa transmite, certo? Uma pessoa que ela valoriza as coisas materiais, ela passa uma estabilidade, né? Então, a Terra gosta muito disso, das pessoas que ficam, né? Se Vênus está em Capricórnio, por exemplo. Então, assim, tem vários sentidos. Se ela estiver na água, aí já é um elemento a mais, né? Porque Vênus, ela tem uma relação forte com o elemento água. Por quê? A oitava superior de Vênus, né, é Netuno. Então, assim, todos os planetas interiores, né, Vênus, Marte, Mercúrio, eles têm a sua oitava superior. Então, a oitava superior de Vênus é o quê? Netuno. Certo? Então, Vênus, ela é o amor material, ela é o início, ela é o elemento terra. Então, ela é a abertura do amor, certo? Então, assim, qual que é o objetivo dela? Que aquele amor permaneça, né? Que ele prospere, que é a palavra de Vênus, e vá para onde? Para Netuno, onde a alma entra na festa também, certo? Porque a festa só com o corpo, só com as coisas materiais, vai acabar, inevitavelmente, não vai prosseguir dessa maneira. Então, o amor, assim, ele começa com Vênus, certo? Então, começa com Vênus. O que é começar com Vênus? Poxa, que pessoa bonita, gostei daquele jeito que ela arrumou o cabelo, ela tem um charme, ela tem não sei o quê. Aí as pessoas vão o quê? Se conhecerem melhor, né? Se conhecer melhor, fazer coisas junto. Se aquilo teve uma sintonia, certo? Uma sintonia de vários aspectos, né? De interesses em comum e tudo. Então, assim, tem que dar um próximo passo. Então, o próximo passo é a alma entrar junto com a história. Então, como que a alma entra junto na história? Então, o relacionamento, ele tem que adquirir uma profundidade, certo? Onde as pessoas vão se conhecer mais profundamente, elas vão trocar informações mais íntimas sobre elas, sobre a vida delas. Então, essa intimidade, esse tempo, é que vai o quê? Fazendo com que a alma entre ali. Porque todas as vezes que as pessoas se comunicam com mais profundidade, ela está trazendo a alma dela na situação. Então, assim, quando o amor vai para a alma, que é Netuno, né? Então, assim, o passo final para que chegue, né, com a alma e tudo mesmo, é o que? É Saturno. Saturno, ele faz a ponte entre Vênus e Netuno. Porque saibam que na mitologia, né, tem uma parte do mito que tinha um demônio chamado Tifão, que ele podia destruir deuses, né? Então, quando chega o Tifão, então dá aquele grito de pânico, né? O pânico, pandemia, né? Também tem uma relação com Vênus. Então, ele dá o grito. A primeira pessoa que ouve o grito é Afrodite, certo? Que é Vênus. Então, assim, ela naquele momento que ela vê que vai, né? Que o Tifão, ele quer arrasar com tudo, ela pega o filho, que ela, assim, o amor de mãe, né? Então, assim, ela é a personificação do amor e ela pega o filho Eros, né? Ela teve vários filhos, né? Mas ela pega Eros e para fugir com ela. E quem é que ajuda a fuga de Afrodite para o mar? Que ela se transforma num peixe e o filho também é a constelação de peixes, né? Não são dois peixes, são Afrodite e seu filho Eros ali vestidos de peixes, né? Disfarçados de peixes.
vivendo como peixes. Então, quem consegue isso é o Capricórnio, que é a cabra almateia, né? Que ela é uma cabra marinha. Então, ela é metade do corpo cabra, né? Que vive na terra, e metade do corpo peixe. Então, assim, ela se relaciona com os dois mundos. Então, ela faz essa passagem. Então, na psique humana, na energia da Terra, né, dos relacionamentos, o que representa esse Saturno, esse Capricórnio? É o compromisso, certo? Então, é preciso um compromisso para que Vênus passe definitivamente para Netuno, certo? Então, sem se comprometer, o que a gente vê esses relacionamentos de hoje em dia? Que as pessoas, elas pensam, assim, essa coisa, assim, por exemplo, relacionamento aberto. Né? Relacionamento aberto, que é um supermercado, né? Como se as pessoas falam, olha, eu não vou me comprometer muito com você, porque é aquela coisa, como a temporada de caça está aberta, né? Então ela pode ali, de repente, encontrar com uma e outra pessoa interessante. Então, todos esses relacionamentos rápidos, né? Que não vão fazendo nenhum sentido profundo, eles acabam ferindo muitas pessoas, trazendo um vazio para aquelas que acham que estão fazendo isso com uma grande vantagem. Elas estão, na verdade, vivendo um grande vazio, né? Porque o amor, ele precisa de compromisso para que a alma entre junto. E compromisso não é você colocar uma aliança, compromisso você não é os dois viverem na mesma casa, não é isso que é um compromisso. Certo? Compromisso é quando você assume aquilo, você se entrega por inteiro, você não se dá pela metade, ou sei lá, um terço para cada, como tem gente que acredita que faz isso, né? Então, você tem que se comprometer com aquilo enquanto dure, né? A gente não sabe amanhã ou depois o que pode acontecer, mas seja inteiro, seja verdadeiro no que faz, né? Então, assim, na astrologia sideral, Vênus e Touro, eles regem o que? A terceira casa astrológica, não mais a segunda. Então, a segunda casa, o que aconteceu? Todos os vícios, né? Todo o excesso de materialidade, todo o supérfluo, a superficialidade, que não tem nada a ver com Vênus, e é esse momento que a gente está quebrando hoje aqui na nossa sociedade terrestre, né? Então, Vênus e Touro, na terceira casa, o que ela traz, né? Ela traz para a expressão a qualidade mais profunda, com o amor, certo? Então, é expressar a arte. Então, Vênus e Touro na terceira casa é quando aquela poesia, aquela música vão falar muito mais para você do que um monte de palavras, né? Que acabam tendo que ser traduzidas de tão mal carregadas que elas são, né? Então, é o sentido do refinamento e da importância do compromisso da palavra que as pessoas levam umas para as outras, né? Então, assim, Vênus, ela fala que a palavra, né, ela tem que ser muito bem cuidada, porque ela tem um poder de não só de transformar positivamente a vida de alguém, mas negativamente também, certo? Então, hoje eu cheguei atrasada um pouco aqui no programa, mas assim, valeu a pena, porque todos os carros que não me trouxeram, né? Eu vim com um motorista muito simpático, apaixonado por astrologia, que ele pegou todos os contatos para acompanhar, descobri que ele não é Gêmeos, ele é Touro, né? Tinha que ser um taurino para me trazer hoje aqui, né? Foi muito importante para ele, né? Então, assim, Vênus, ela fala, cuidado com as palavras, certo? Então, naquele momento que você pode dar um bom dia melhor, olhar nos olhos de alguém, né? Mais profundamente, ver como aquela pessoa está se sentindo, se você pode trazer, às vezes só de perguntar, você está precisando de alguma coisa, muda a vida de alguém. Traz, às vezes, uma dignidade a mais, né? Do que o contrário disso, né? Uma crítica, né? uma palavra ruim. Então, as pessoas, elas precisam das outras para se autoconhecer, sim, mas não é através da crítica de alguém que você se autoconhece, é através da observação de alguém, certo? A crítica, aquela pessoa que está te criticando, ela sempre está criticando ela mesma, certo? As pessoas não têm ainda esse esclarecimento para se entender dessa maneira, né? Então, você vai se autoconhecer naquilo que você admira, porque tem você naquilo que você não gosta, porque também tem você naquilo, certo? Então, essa é a relação que Vênus fala. Então, ela fala, olha, você quer falar com Deus, você quer que Deus fale com você, às vezes a gente fala, Deus, me dá uma mensagem, me dá né? Estou precisando de uma ajuda, né? Então, ela fala, olha, Deus sempre fala com você quando você empresta as suas palavras para Ele. Ou seja, se você tem que vigiar, você está falando o que você está saindo da sua boca, coisas positivas ou coisas negativas.
você está se reunindo com as pessoas, você está se ocupando em falar bem das pessoas ou mal das pessoas, né? Que é o que a gente vê muito, infelizmente, né? E Vênus, assim, ela, como rege a arte, né? Todo o processo criativo, ela fala muito dos refinamentos dos sentidos, né? Vocês vejam Touro, né? A constelação de Touro, as estrelas principais estão ali no nariz, na boca, no olho do Touro, que é a estrela Aldebaran, aquela estrela linda que tem no olho do Touro, que é a capacidade que Touro tem de olhar, reconhecer o valor das coisas. Então, Vênus fala, olha, a beleza, ela não mora no externo, no exterior das pessoas. O externo, ele precisa ser cuidado para que as pessoas não se distraiam daquele momento de olhar nos seus olhos. Porque é nos olhos que está a beleza, porque é nos olhos que nós trazemos a alma, certo? Então, ela fala, o amor, ele não é essa coisa de cara drive-thru, como a gente vê hoje em dia, né? Ó, vamos lá, levou, não gostou, tá, troca, vamos ao outro próximo, ó, fila andando, não é assim. Você tem que conviver um tempo, você tem que olhar profundamente. O Touro é aquele que ele olha durante muito tempo. Você tem que conhecer bem uma pessoa, certo? Essas paixões fugazes, a paixão ela pode ser rápida, mas rapidamente ela termina também. O amor, ele é cultivado, né? Então, ela fala muito sobre para você ter coisas de qualidade na sua vida, você também tem que se tornar uma pessoa de qualidade, certo? Observa você, os seus gostos, o seu refinamento, como que você se alimenta, do que você se alimenta, certo? Porque a alimentação não é só via oral, a comida, que também é importante, tem que ter uma boa alimentação, mais contatos com a natureza, não... Vênus não é aquela coisa, o mau touro, né? Ele senta na mesa, come até morrer, passa mal depois. O bom touro, né? Ele é refinado, certo? É aquele que fala, olha, todo mundo fala, vamos comer o lanche, ele fala, não tem comida, não. Então, assim, ele é refinado no olfato, no tato, no paladar, na audição, ele não gosta de barulho, ele não gosta de coisas sem refinamento, certo? Porque uma pessoa refinada no gosto e no seu comportamento, isso daí... Ou ela já é refinada na alma, ou ela está nesse caminho, certo? Todo esse caminho é aberto para ela. Então, as pessoas têm que tomar cuidado nas suas relações. Então, assim, Touro, nesse momento, está no começo da constelação de Sagitário. Se não me engano, está no grau 4 de Sagitário, que é um grau de muita força de Sagitário. É o grau de poder. Sagitário é uma constelação forte, aquela que veio para comandar a Terra, né? Então... Daqui a alguns programas eu vou falar dessa constelação, dessa energia forte de Júpiter, né? Mas ela está lá em Sagitário trazendo, assim, um fortalecimento, mais necessidade de liberdade nas relações. Liberdade não é sair com todo mundo. Liberdade é a pessoa não querer se sentir presa, cerceada pela outra, aí você não pode isso, não pode aquilo, né? Então, o Sagitário ele não é apropriado com nada disso. Enfim, esse foi a minha conversa de hoje, né? No próximo programa eu vou falar sobre Mercúrio, certo? E a constelação de Gêmeos, né? Aí vamos entendendo também essa face do amor com os Gêmeos, que Afrodite também teve um filho com ele, né? Mas, enfim, fiquem todos bem, abraços estelares e até o nosso próximo programa.